pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Descobrindo Charlotte Mason. Quem está falando com vocês hoje é a Mariana. E nesse episódio nós vamos estar com uma convidada super especial para falar mais do nosso lar com Charlotte Mason. A gente iniciou uma série especial onde nós vamos conversar com famílias que estão descobrindo Charlotte Mason e vivendo essa filosofia de educação em seus lares. Assim como a Charlotte disse que cada criança é um indivíduo único, cada família também é única. Então, nessa série, nós iremos descobrir um pouquinho mais de como essas famílias que nós estaremos conversando vivem essa filosofia na prática. Então, hoje eu estou com uma amiga muito querida, a Juliana Oliveira. Eu conheci a Ju há uns 3 anos atrás. A gente nunca se encontrou pessoalmente, mas a gente tem cultivado uma amizade muito rica através das mídias sociais. E a Ju é uma mãe de 3 crianças lindas, 3 heranças do Senhor, como eu gosto de falar. E a Ju tem uma história muito bonita que eu quero que ela conte para nós. E uma das coisas que eu posso já falar para vocês aqui, que é garantido, ela é uma pessoa que não tem como a gente não se apaixonar por ela. Ela é carismática, ela tem um sorriso lindo que encanta e faz a gente querer sorrir junto com ela. Então, como eu falei, eu conheci a Ju através, acho que ela estava buscando mais ajuda sobre Charlotte Mason, e eu falei, ok, Ju, eu posso te ajudar com um pouco que eu sei, mas eu já... Naquele momento, naquele encontro, através de uma mensagem, não lembro se foi no Instagram ou em algum outro lugar, eu já sabia que a Ju já tinha a resposta para essa busca dela como mãe educadora, né? Naquele momento, eu falei, Senhor, ajuda ela a ver que ela já tem o que precisa, ela te tem, e é o Senhor que capacita ela nessa jornada. Então, Ju, bem-vinda! Obrigada! Já começou assim com tudo. Tem que ser, né? Tem que ser. Ju, conta um pouquinho para nós, então, da tua família, quem vocês são, um pouquinho sobre como a educação domiciliar aconteceu para vocês e também como que vocês encontraram a Charlotte Mason nessa jornada. Sim. Nossa, você agora falando que eu já tinha tudo. Essa seria o final. O final, você começou, o começo foi o final, que eu já teria tudo, né? Foi bem isso, nessa busca de saber como que eu ia fazer, né? Descobrir esse novo mundo de homeschooling, que eu conheci você, conheci outras pessoas também, conheci Lizzie, mas acho que eu posso começar falando do porquê, né, que eu escolhi o homeschooling, né? Na verdade, foi uma necessidade, né? Nós somos uma família missionária, a gente trabalha lá na Mongólia. Onde a gente trabalha, né? Mas Deus nos enviou para a Mongólia e eu estava fugindo do homeschooling. Eu estava empurrando, assim, sabe? Mais para frente eu vejo isso, mais para frente eu vejo isso. Só que aí chegou uma hora que eu ia ter que realmente começar, porque minha filha já estava em idade escolar e nós fomos morar no interior da Mongólia. Saímos da capital, onde tinha escolas, mas no interior eu sabia que eu ia precisar começar o ensino em casa, porque nós mudamos para o deserto de Gobi. E eu lembro exatamente que foi lá na tenda, numa tenda mongol, que Deus nos colocou para morar, que eu entrei em contato com você. Eu lembro que eu comecei lendo, eu falei assim, agora eu preciso desvendar esse mistério de como começar um homeschooling, e eu peguei aquele Blueprint, que é um livrinho azul, né, que dá umas ideias assim, de escolha de método, né? Como começar mesmo, bem a introdução. E aí eu conheci que tinha o método da Charlotte Mason, que eu teria que escolher um método, né? Mas eu já conhecia o site da Charlotte Mason Brasil, assim, da internet, amigas postando alguma coisa. Então eu já tinha ouvido falar alguma coisa sobre Charlotte Mason. Mas eu pensava mais que era uma questão para a primeira infância, né? Não na fase escolar. E foi quando eu entrei também, não sei como, não me lembro mesmo, no Ambleside e comecei a pesquisar um currículo, porque eu já tinha que começar, assim, não tive essa preparação antes da filosofia da Charlotte, de ler os volumes antes para poder começar, eu já tinha que começar e ir estudando ao mesmo tempo.
E foi muito incrível poder ter te conhecido. Também não sei como que eu entrei em contato com você. Apareceu seu contato, eu não sei. Tentei lembrar. Foi a mão de Deus. Ele sabia que eu precisava de ti. Eu precisava de você. E aí você super me encorajou. Foi muito... Porque eu vi muito em você e na Lise também, do Caminho Vivo. A simplicidade, que não é uma coisa de 7 cabeças, que eu poderia começar, né? Essa simplicidade, essa verdade, era muita verdade, assim, porque quando a gente está começando, a gente vai no YouTube, não, no Instagram, né? E aí tem aquele monte de coisa no Instagram, e um monte de método, aquela bagunça, aquela salada, você fica perdido, assim, né? E aí também muito assim, eu não conseguia me identificar. E quando eu conheci vocês, me trouxe assim uma identificação, né? De que pode ser uma coisa mais simples, né? E que a gente realmente, é isso que eu percebi, que Charlotte Mason ia me ajudar a entender que eu já sou capacitada, né? E que era o que eu precisava confiar mais, né? Confiar de que Deus nos capacita, confiar de que Ele quem guia essa jornada toda, né? Mas foi mais ou menos assim que eu comecei. E aí eu fui começar além dos livros, né? Pelo Ambleside mesmo tinha os livros. Eu li alguns picados, uma parte do 1, parte do 2, né? Fui relacionando algumas coisas. E aí depois que saiu em português, com a tradução da Arielle, que é aí que eu entrei mesmo, e começamos, então, o grupo de leitura, né? Isso. E aí foi que você entrou na minha vida quinzenalmente. Com mais regularidade. Oi? Entrei na tua vida com mais regularidade. Sim. É verdade. A gente começou... Você e mais um grupo de meninas, mulheres pioneiras aqui no Brasil, que eu tive esse privilégio mesmo, né, de poder ter essa troca, esse incentivo. Sim, não, foi um grupo que muito edificador, né? E a partir dali muitas coisas floresceram e continuam florescendo, né? Daquelas sementinhas ali que a gente plantou, né? E para a prática de como a minha filha já estava na fase formal, eu fui morar do lado da Lise, sem saber. A Lise emprestava a biblioteca dela para mim. Foi assim, muito de Deus, tipo, vai. E eu lembro que quando eu comecei a descobrir a Charlotte, lendo no Ambleside mesmo, eu não tinha muita noção de tão rico que era, mas eu sabia lá no fundo que, vai, continua cavando, sabe? Cada dia eu me sentia assim, uma mineira, assim, sabe? Achando pedras preciosas e eu sabia que eu estava no caminho, mesmo sem ter a noção do todo, de onde eu estava pisando, né? E quando eu fui morar também do lado da Lise, sem saber que eu estava morando do lado da casa da Lise, eu falei assim, gente, sabe quando quer aquele salo? O Espírito Santo estava me guiando mesmo, era aqui, eu não podia ter desistido, porque... eu vou contar agora essa parte também, que entra do marido, né? Meu marido falava assim, nossa, mas esse método você tem que ficar, né? Se envolve tanto, né? Você precisa de um esforço. Não é só se você comprar um material pronto, né? Ou um currículo pronto, ou sei lá, por uma escola online. Minha filha chegou a estudar na Beca, um curso online por vídeo. E eu ficava assim, não, mas a Charlotte está me fazendo entender que é muito mais além do que isso, é muito mais do que apostila, né? É muito mais rico. E aí eu fui confiante mesmo, né? E aí Lizzie me ajudou nas lições mesmo, né? De como começar as lições no método da Charlotte, quais os livros que ela já tinha tido a oportunidade de conhecer e me guiar, né? Porque aí tinha em português, não só nos que tinha em inglês da Ambleside. Enfim, é tão bonito lembrar, né? Uhum. Se eu chorar aqui, vocês... Mas, próxima pergunta. Eu tava pensando aqui, né, que a gente às vezes fala, como eu queria ser tua vizinha, meu sonho é ser tua vizinha, né? Mas às vezes a gente não sabe como Deus vai atender os desejos do nosso coração, e sem saber, tu foi parar do lado da casa da Lizzie, que é uma pessoa... Que tá ajudando eu quero ser vizinha da Lizzie também. Exatamente. Quem não quer ser vizinha da Lizzie, com a biblioteca que ela tem, que ela já passou horas e noites estudando. E para talvez, né, quem não conheça, a Lisa Henrique, ela é uma das pioneiras do método Charlotte Mason no Brasil. Ela tem um currículo gratuito online, o Guia Caminhos Vivos, né? E ela está crescendo aquele espaço, né? E contribuindo também. Ela tem mentorias, então é com certeza uma pessoa que todas nós queremos ser vizinhas. Esse contato, né? Esse contato pessoal também. Eu não sei, tem gente que já é acostumado muito com a internet, mas para mim
tinha que ser alguém pessoal, assim, sabe? Que eu pudesse sentar e falar, olha, Liz, eu tô com um problema assim, eu não sei como fazer isso, sabe? Vem aqui, toma um café comigo, ou ir lá na casa dela, bater na porta e falar, ai, por favor, como eu faço planejamento? Socorro! Agora são dois no planejamento, sabe? Assim, eu me lembro, eu batendo na porta dela, feliz. Calma, que agora entrou mais um. Agora eu tenho mais um para, né? Não é só a menina, porque aí entrou meu menino também, né? No formal, assim, né? Alfabetização. E eu lembro, Liz, e agora? Como é que eu faço planejamento para dois? Como é que eu combino isso? Eu assisti umas lives aí, mas não, para mim não serve. Senta aqui e me explica. Tem que ser tangível, tem que estar com a pessoa do lado, tocando, Momento. experienciando, né? Isso é tão lindo, porque a gente tem que pedir em oração e trabalhar Uma no tempo amiga, do Senhor, né? E pedir uma amiga, com uma certeza. amiga. Com certeza. Ju, compartilha então um pouquinho com a gente, agora falando de um aspecto mais prático, digamos assim, como que tu Uhum. trabalha a famosa educação, uma atmosfera, uma disciplina e uma vida aí no teu lar? Que a gente sabe que é um lar relativamente móvel. Eu acho que essa flexibilidade, né? A diferença do método para o sistema. Acho que a Charles traz os princípios, né? Os porquês das lições, o porquê da educação. Eu acho que o que me identificou com a Charlotte foi descobrir que era uma coisa que eu já me indagava, assim, sabe, na minha época de escola. O porquê que eu vou estudar isso, né? O porquê que eu tenho que ficar dentro da sala? Por que que eu não posso fazer lição debaixo da árvore, sabe? Eu já, né, tinha essas questões que com a Charlotte, ela foi respondendo coisas que já estavam até, você falando, né, dentro de mim, mas que eu não confiava de que isso educacionalmente, né, vamos dizer assim, realmente dá resultado, sabe? Uhum. Ela trouxe que a atmosfera, sim, ela é importante, né? Que também educa, faz parte da educação da criança, o ambiente que ela está. Hoje, né, você bem lembrou que nós temos uma vida meio nômade mesmo, a gente muda bastante por conta do trabalho, né? E hoje a gente pode falar assim, olha, vamos ter que parar aqui, vai ter que ser uma casa, vamos ter que escolher, aqui esse tempo no Brasil, né? Tem quintal? Tem árvore, sabe assim? Pode ser uma Uhum. casa pequenininha, mas se tiver um quintalzinho, tem que ter luz solar, tem que ter, né? E isso, a Charlotte traz isso não só como uma questão de gosto, né? Tem gente que pensa que Charlotte é só natureza, mas não, ela traz também isso como fonte é, estudada já, né? Comprovada cientificamente, essa palavra que eu queria achar, de que isso é importante, né? Sim. E mais do que o ambiente, né? Se está tudo organizado, que também, né? O belo, a beleza, mas os relacionamentos, né? Eu vejo a importância do relacionamento com o esposo, né? Que eu tive que me atentar, que as crianças estão aprendendo a forma como eu estou falando, né? Elas estão ali absorvendo tudo, exatamente tudo. Qual podcast que eu estou ouvindo, se não tiver dentro do meu ouvido, né? No fone. Ontem mesmo eu estava ouvindo uma moça falando em francês e tal, mas eu nem, né? Aí hoje a Flora falou assim: ah, mãe, os franceses, né? Eles tomam banho, né? Lembra? Eu ouvi aquela moça falando, falei assim, nossa, ela ouviu que passou, assim, só passou, assim, sabe, no que eu estava ouvindo de um podcast, que a moça fez esse comentário. Então, quer dizer, as crianças estão ouvindo exatamente tudo o que está acontecendo, né? E elas estão lendo a gente, né? Então, Sim. essa acho que eu posso falar de atmosfera e de disciplina dos hábitos, né? E eu tive que começar comigo mesmo primeiro e entender que a gente tem que ter persistência, né? Em cada hábito, que tem que ser um de cada vez. Porque quando eu descobri, então tá, então vamos trabalhar nos hábitos. Aí eu queria todos de uma vez, né? Sim, vamos Todos de uma abraçar vez. o mundo. Vamos lá. E queria que o marido também, que todo mundo entrasse com o mesmo objetivo. E aí eu fui acalmando o coração, calma, não é assim, é um de cada vez, né? E hoje a gente pode colher frutos, a gente pode ver que meu menino lava uma louça sem precisar ficar resmungando, sabe, assim, hábitos de ordem, até o pequeno mesmo, quando vai arrumar o brinquedo, se ele esquece ali, o do meio já vem e já arruma, eu falo, não, deixa ele que o pequeno também tem que aprender a guardar, porque já tá ali, já virou um hábito mesmo, isso acontece. Né? E no começo eu ficava assim, mas será que isso, né, vai dar certo mesmo? Será que uma hora eu não vou precisar falar mais? Não vou precisar mais de gatilhos? A questão dos gatilhos também foi uma ideia que ficou bastante, que a gente põe em prática, né? Em vez de dar a ordem, dar o gatilho, né?
Sim. Ah, e tem muita coisa assim para pensar, mas do porquê das lições, né? As lições elas estão como uma forma de criar novos hábitos, né? É um meio para a transformação do caráter da criança, não é só a questão do conteúdo, que aí já entra na vida, né? Que é as histórias, as ideias vivas, né? Que vem através de livros totalmente diferentes daqueles livros escolares que eu comecei, né? O primeiro ano com a minha filha, com apostilas. E aí eu pude ver que diferença é você ler um livro que te traz esse maravilhamento que a gente estava falando, que a gente não gravou no começo, mas que te traz aquele maravilhamento, você poder pautar a educação, não somente no conteúdo, mas tem uma frase que ela fala, vou parafrasear porque eu não vou lembrar, mas é de tudo que a criança sabe, que importância ela dá para aquilo, né? Uhum. Que importância? Ela pode saber muitas coisas, mas se ela não tiver uma ideia que brotou dali, que dê um impulso para a vida dela, né? Que ela relacione, né? Educação é a ciência das relações. Se não tiver essa ideia viva mesmo, não tem nem outra palavra, não tem como falar outra coisa. Para que adianta, né? Para que adianta Sim. tanto conteúdo, né? Então, a Charlotte me trouxe uma resposta assim de que você pode continuar acreditando que você pode viver se maravilhando, né? Você pode educar seus filhos dessa forma, não é só poesia. Isso é vida também, assim. Lógico que poesia é vida, mas não é, sei lá, nas nuvens, assim, né? Não é utópico. E eu tô Sim. vendo hoje que realmente não é utópico, eu posso colher frutos disso, né? De passear com meu filho e ele parar de bike, né? A gente andando, caminhando, pedalando, na verdade, e ele parar assim e falar: Mãe, para um pouquinho, olha essa folha caindo. Tipo, sabe, hoje eu vejo assim, olha, parece uma coisa assim, né? Nossa, e daí? A folha caindo. Não, mas ele consegue se maravilhar com aquela árvore caindo, com aquela folha caindo, e entender o porquê que a folha está caindo, né? Porque vai vir o inverno, mãe, porque a folha precisa, né, se soltar para não perder. Enfim, ele tem o conhecimento que está nos livros, né? Por que as folhas caem? Porque vai vir inverno, né? Elas não podem transpirar, elas têm que guardar ali a água. Ele tem esse conhecimento que vem dos livros, mas ele tem, além disso, ele tem um maravilhamento. Vamos parar aqui e ver a folha caindo? Eu acho isso muito assim, eu falei, nossa, tá acontecendo, né? Não é? No começo a gente precisa de uma fé, assim, de acreditar que o método dá certo, porque é muito novo no Brasil, é muito novo, né? Então, mas dá certo, né? Tá indo, tá acontecendo. Isso é uma coisa que o nosso intuito aqui, né, nessa série, de trazer pessoas que estão aplicando o método na sua realidade, nas suas circunstâncias, e ver que realmente é mais simples, não precisa ser um bicho de sete cabeças, mas como tu falou, né, de persistir, de continuar cavando e descobrindo e de estar vivendo essas oportunidades, e não vai ser uma coisa perfeita, né? Porque eu sei que eu já passei, e não vou dizer que nunca não passo de novo, de ter esse idealismo, não, vai ser dessa forma que eu vi aquela Uhum. moça lá fazendo desse jeito, aí eu vou tentar reproduzir na minha casa, mas a minha casa não é a casa dela, a minha casa tem pessoas diferentes, com humores diferentes, enfim, né? Exatamente. Então, da gente poder focar na nossa casa, nas necessidades da nossa família, das nossas crianças, né? E não perder o maravilhamento. Quando a gente estava falando do maravilhamento, de poder ler uma lição de história, né? Uhum. Que a minha lembrança das lições de história do colégio não trazem maravilhamento, mas as lições que a gente vive, né, através do método que a Charlotte nos apresenta, também é a nossa escolha, a gente vai escolher fazer desse jeito ou não, mas eu vejo Uhum. que ter escolhido fazer da forma que ela propõe gera maravilhamento mesmo na lição de matemática. Sim, é verdade. E a gente tem que estar sensível, né, para isso. Eu acho que é lindo a gente ler o livro da Charlotte e ver toda a proposta que ela coloca ali e a gente querer ver na hora acontecer na nossa casa, né? A gente às vezes fica nessa ansiedade de querer já ver, mas não é, né? É aos pouquinhos, né? E a gente tem que estar perceptível. O que eu queria dizer assim, por exemplo, numa lição, você está fazendo uma lição e você tem que ter tato, né? Isso que ela fala, da sensibilidade, né? Do que a criança está absorvendo ali, se ela está com algum problema, se ela não está conseguindo fazer.
é você ter a confiança de que você pode parar, que o problema é ali, naquele momento, é outra coisa que você tem que ensinar, que você tem que aprender junto, na verdade, né? Com o Espírito Santo te guiando ali, que não tem problema não terminar a lição naquele dia, passar para o outro, né? Quantas vezes eu tive que parar e perceber assim, não é o momento agora dessa lição, é o momento de tratar o caráter através da lição. Uma lição de caligrafia, acho que toda mãe do método da Charlotte, né? Quando começa a caligrafia, tá perceptível, muito claro, assim, né? Agora tá muito claro, talvez no começo não tivesse tanto, que aquele momento é muito mais do que a caligrafia. São vários hábitos que estão sendo trabalhados, né? De aquela coisa do eu sou uma criança que eu posso Aham. todas as coisas, né? Eu posso, eu sou, eu vou, né? Eu devo, eu vou. Tem que ser trabalhado aqui em casa, né? Ela traz uma linha para você seguir, né? É mais do que o conteúdo em si, a criança escreveu, não, mas ali você trabalhou com ela persistência, beleza, evangelho. Quantas vezes eu parei, vamos abrir a Bíblia aqui então, né? Por que está acontecendo isso? De não apagar essa coisa, coisas práticas que ela coloca, não apagar uma ortografia errada, porque senão fica na mente, né? A Uhum. criança a vida inteira se foi o certo, se é o certo ou se foi aquilo que foi apagado. Fica aquela. Coisa prática ela traz. Eu Uhum. também De nunca tinha deixar o erro. pensado nisso. É. E é assim, não é? É dois S ou é o S cedilha? A gente fica com essa dúvida pro resto da vida, por quê? Porque foram lá e passaram a borracha e ainda passaram a caneta vermelha bem grandona, né? Por cima do que estava errado. E ela traz coisas práticas, assim, pensando na criança, né? Não apaga. Na próxima lição, você repete a palavra, né? Você faz de novo, para não ficar gravado e ficar essa dúvida na cabeça da criança. Aí teve um dia que meu Uhum. filho escreveu, assim, não foi nem ortografia, foi na parte de caligrafia mesmo, uma transcrição. E aí ele estava com um espírito, né, totalmente naquele dia bravo, chateado. Ele escreveu bem feio e ainda escreveu assim: o pior letra do universo. Bem no comecinho, que ele disse, eu falei assim, não é a caligrafia que eu vou trabalhar. Hoje vai ser um dia, vai ser especial esse dia, né? É o Espírito Santo, você tem que estar sensível, né? E aí eu parei e falei assim, João, a gente vai deixar bem bonito o que você escreveu aqui, que foi a pior letra do universo, porque hoje vai ser o dia que você vai entender o porquê que você fez a pior letra do universo. E aí entrei com a ideia das questões do pensamento que ela fala, né? Porque você não deixar, você ter força da vontade, ela fala de força de vontade, deixar a vontade forte, você bloquear o seu pensamento, trocar por um pensamento, não gosto dessa coisa de pensamento positivo, mas ela diz assim, para mudar o pensamento, Mudar né? o, Você pode sim, um falar. pensamento completamente diferente, de Uhum, sair daquele pensamento. Eu concordo, a gente não precisa ficar pensando positivo o tempo todo, é, claro, pensamentos alegres, mas assim, uma coisa completamente diferente, é uma distração, né? Continuei, sabe? eu vou me perder aqui, eu tenho certeza, eu tô falando porque é tanta coisa. Mas assim, o que ficou? Que aquela lição, ela foi importante. Eu falei, nós não vamos apagar, nós não vamos fazer outra. Isso vai ser importante para você ver no seu caderno. De que nesse dia você aprendeu não escrever, mas você aprendeu a perceber que seus pensamentos influenciam nas suas atitudes. Aí abrimos a Bíblia e lemos. Enfim, foi um momento muito lindo. E depois ele pegou o caderno e falou, agora eu quero escrever. E eu falei assim, não, tudo bem, no tempo depois da outra lição que a gente tinha, você pode fazer no seu tempo, né, que você tem. E ele quis fazer da melhor forma possível. Então foi muito além, né, muito além. E se não fosse o método da Charlotte, que eu ia pensar, né? Não, tem que fazer, né? Não, errou aqui, tem que, né, terminar essa lição. E ia perder essa coisa viva mesmo, né? Essa atmosfera, enfim, essa disciplina de hábito, é tudo misturado, né? Sim, elas todas. Não tem como compartimentar, assim, né? Porque realmente a educação está muito além, né? Do que conteúdo. Eu falo aqui em casa, em momentos assim, a gente troca da escola, né? De estar aprendendo lições para a escola do coração, quando tem que haver um tratamento Ah, que legal. de algo que precisa ser tratado, que às vezes a gente precisa lutar também contra a nossa. Eu sei que algumas de nós a gente quer checar que terminou aquela lição, tirar, né? Uhum, Mas, claro que é importante, mas mais importante, como tu falou, é tratar do coração dele. Olha que oportunidade que sim. ele teve de empenhar a vontade dele, ele mesmo. E cada vez que eu acredito muito nisso, cada pequena oportunidade que a gente dá para os nossos filhos de fazer a escolha certa, só vai Uhum, fortificar a vontade deles, né? E levar eles a ter cada vez mais força de vontade, que quando eles tiverem
sozinhos, sem nós ali por perto, eles Uhum. vão empenhar aquela vontade da forma correta, né? Então, acho muito Dá um bacana. podcast de vontade forte, né? É muita É, coisa. com Mas é certeza a bem gente tem um isso. episódio, porque a gente fala da vontade, do treinamento da vontade, e como essas lições que a gente está fazendo, que vai nutrir eles, o intelecto deles, né? Ao mesmo tempo também tá dando uma oportunidade para treinar esses hábitos que tu falou, fortalecer esses hábitos. Então, eu lembro que com o meu filho mais velho, eu comecei lá mais focada no conteúdo. Com o segundo, eu já sabia que o foco do primeiro ano não era conteúdo, era hábitos. Era hábitos e o conteúdo ia vir aos poucos, né? A gente ia continuar né, seguindo a nossa proposta de estudo, mas com a mente já sabendo que aqui é hábitos. Exatamente, já consciente do que a gente precisa focar, né? Sim, Essa linha que ela traz, né? sim. E que Ju, pode ser em qualquer momento, em qualquer lugar. claro, E quando ela claro. fala que a ideia, ela não tem um momento e um lugar que a ideia vai brotar, né? A gente não consegue saber no momento que ela vai brotar, mas ela brota, né? Sim, e justamente por isso que a gente precisa continuar dando essas oportunidades, né? Um banquete vivo. Exatamente, exatamente. E da mesma forma para nós também, né? Termos acesso para nós Sim. mesmos continuar o Nossa, nosso crescimento, né? eu tô aprendendo junto, assim, é bem aquele jargão já, né, de homeschooling, que salva as duas gerações, porque a gente aprende muito mesmo, assim. Sim, Às vezes a aprendemos minha muito. filha já lê bastante, já faz as coisas mais sozinhas, mas às vezes eu falo, não, deixa ler aqui em voz alta para mim, que eu Sim, também quero aprender. Estou fazendo almoço, sei lá, estou fazendo alguma coisa, mas lê para a mamãe também, que eu também quero, porque eu não quero perder, sabe? sim. Mas, enfim, e essa autonomia também, né? Isso traz essa confiança no método dela, traz essa questão da autonomia para a criança, deixar a criança, não fazer aquilo que a criança é capaz de fazer por ela mesma, né? Desde pequenininho até Uhum. os maiorzinhos, né? Eu tenho pequenininho também, né? De 2. Eu tô com as 3 fases aqui, de 2, de 7, começando a ler, assim, com mais fluência, e Flora que vai fazer 11 no meio do ano. Nossa, Então, dá para pensar no método nas 3 fases, assim. sim. Tem É bem, bastante coisa para aplicar em todas as idades, de alguma é, forma ou outra. pela graça de Deus, eu vou tentando. Ai, Eu acho nossa, que com que o delícia. terceiro ele vai se dar melhor. A primeira sofre mais, né? Com a mãe. O O segundo, primeiro, mais ou menos. o primeiro é o nosso, é a nossa fase de experimento, né? Mas Deus quiser, não, Deus sabe do caminho que eles têm que ir e vai nos capacitando, mas com certeza os próximos fica um pouquinho mais leve, a gente acho que já sabe que vai, que é possível, né? É possível, o nome do Sim. capítulo do Clube de Leitura o Clube de Leitura Amor Pensante, né? A gente leu esse capítulo recentemente, né? É possível. Falando no Clube de Leitura, João, me veio à cabeça aqui uma das coisas que a gente quer saber de ti como é que tu mantém a tua autoeducação, né? A cultura materna para te poder realizar todas essas maravilhas que são exigidas de ti como mãe, como esposa, como, enfim, todos os papéis que tu tem, né? Como é que conta um pouquinho para nós, então, como que tu consegue? Porque a gente sabe que é possível. Com você falando, e de repente apitou aqui a panela elétrica. Começou a pressão. Falei, ó, é possível, você pode ter uma panela elétrica que Com começa a certeza. apitar aqui sozinho. Não, mas são várias funções mesmo, né? Mas Uhum. sim, ter utensílios que ajudem também acho que entra nisso, né? Mas acho que romper com as ideias, começar a se alimentar de ideias, né? É, de novas ideias, né? A Charlotte traz para a gente é meio revolucionário até, né? Não sei se é essa Uhum. palavra, mas é meio revolucionário você desescolarizar a sua mente e você se alimentar com uma nova ideia que ela traz, né? De que é possível, sim, você dar conta das coisas, não de tudo, né? Mas daquilo que você consegue, você ter uma vida leve, né? Porque aqui a gente fala entre mães que já começaram homeschool, ou estão querendo começar, mas que já passa por essa ideia, né? Mas no dia a dia, a realidade é que, pelo menos aqui no Brasil,
E acho que aí também já começou o homeschool há mais tempo, mas ainda é uma realidade de você falar isso com algumas mães e elas falam assim, nossa, mas como? Né? Parece que e realmente é só pensar em mim mesmo há 7 anos atrás, né? Tipo, mas como? Que loucura, né? Mas é possível, né? E primeiro é crendo, né? Que é possível. Acho que já começa daí você saber que é possível. Você crê nisso, né? Pôr a sua confiança de que Deus te capacita para isso, que é o seu papel, que é o livro 2, né? Volume 2, que é a sua responsabilidade, né? Uhum. Você já pôr isso na sua ideia e começar a pensar de que é a sua responsabilidade. E colocar isso como o seu lugar no mundo, né? Você, como mãe, o seu lugar no mundo é educar teu filho e junto com ele, você não precisa fazer sozinha, né? Porque os filhos fazem juntos, não é? Eles estão aqui, eles não são, né? Tem aí também rolando, né? Eles não são visitas, né? Eles são parte da família, então eles estão servindo um ao outro aqui. Então cada um tem seu papel, cada um tem o seu horário de lavar louça, cada um, né, sabe o que vai fazer, põe uma lista prática para ficar mais prática, a gente põe na parede, né? Depois eles nem precisam mais do que está escrito na parede, mas coloca lá com desenho no começo para eles saberem, depois coloca já escrito que tem que ser feito. E não vai ser assim, ah, fez, que lindo, nossa, uma vida tranquila, né? Ela está escreve um lar tranquilo. Um lar Charlotte Mason, gente, no começo não vai ter televisão ligada, então vai ter o quê? Né? Eu até falo, o problema não é nem a televisão ligada, é o que você deixa de fazer se a televisão estiver ligada, ou o tablet, enfim, o celular. O que você deixa de fazer? Então, lá, Charlotte Mason, no começo, é você se encontrar mesmo, você encontrar como que vai girar isso. Cada família vai encontrar o que vai acontecer ali naquela casa, né? Dependendo de como que é o comportamento, né, o temperamento de cada filho, quais são os dons que Deus deu para cada um. Então, você vai ver a minha filha tocando piano, vai ver meu filho montando Lego por horas, vai, mas teve que ter um início de falar, não, olha, agora vocês vão ter que fazer isso, agora vocês vão ter que fazer aquilo, mas depois vai ficando mais vivo, né? Ele já sabe, Uhum. ele já se encontra, ele já também tem essa oportunidade de se encontrar e saber do que eles gostam, né? Esse tempo que a criança tem, qual que era a pergunta? Já me perdi. Mas do como é que eu faço para dar conta, né? Primeiro, que não sou eu que dou conta, são nós, né? Meu marido está envolvido, cada um tem seu papel, né? E a criança, você quer saber qual que é o dom da criança? Ela ter esse tempo de se descobrir. E o método traz isso, lições curtas, para que tenha esse tempo de ser quem ela é e relacionar tudo que ela está ouvindo, do que ela está lendo, né? Na brincadeira, depois você vai ver ali o que ela está gostando mais, né? Você vai observar, você vai ter tempo de parar. Então, quando as mães pensam, é uma loucura, né? Os filhos dentro de casa, como que dá conta? Não manda para a escola, ou não tem, no meu caso, como a gente é missionário, cada hora está num lugar, não tem nenhuma rede de apoio também, não tem família, né? Não tem como deixar com a avó, com a tia. Mas aí, o que eu faço? Eu tento pensar assim, é o meu papel, é a minha responsabilidade, e tento me divertir com eles, porque eles estão aqui, eles vieram, eles são bênçãos, eles são galardões, eu me divirto com eles. Esses dias eu até postei eu rolando na grama com os meninos, né? E aí minha filha tá tocando, eu fico, então eu vou parar um pouquinho do que eu tô fazendo aqui, deixa eu ouvir o que ela tá tocando, sabe? Assim, a gente parar e levar a vida mais leve mesmo, assim, sabe? Ah, tudo bem se ficou sujinho ali no canto, ou até no meio mesmo. Vamos parar aqui e vamos fazer cosquinha no neném, sabe? Né? Ele sabe que sujou, tem que limpar, sabe? É o hábito de ordem, é um hábito de ordem, mas também a gente tem que ter essa sensibilidade do que a gente precisa no momento. Às vezes a gente precisa parar, até falei com você esses dias, né? E ter o que eu falei? Uma cultura materna. Eu falei, o tempo. Tratamento dos defeitos? Não, é tratamento especial, né? Tratamento especial. Uhum. Materno. Às vezes a gente precisa de um tratamento especial materno. Para tudo e fala, hoje eu vou conversar com minhas amigas, né? Hoje eu vou ler aquele livro que não tem nada a ver com as matérias, que é um romance que eu queria ler 2 capítulos de uma vez só e ficar 1 hora lendo. Né? Então, às vezes, a gente tem que ter esse tato, né? Porque, eu não sei vocês, mas quando eu pensava assim, método, pensava, nossa, eu não sou uma pessoa metódica. Não vai dar certo para mim, porque eu não sou metódica, eu sou sanguínea, gosto das coisas mais livres, mais, né, e fluírem. Não vai dar certo para mim. Mas eu entendi, com agora, né, entendendo mais sobre, descobrindo mais a Charlotte, que esse método não é essa coisa assim de metodologia no sentido de sistema encaixadinho, mas de um princípio que tem um fim.
que você sabe para onde você está indo, né? Então, se o fim é uma criança que honra a Deus, que sabe o seu papel no mundo, né? Que vai descobrir isso junto a Deus, conhecer a Deus e conhecer quem é ela para Deus e ela para a sociedade, se esse é o fim, então calma aí, dá para parar, sentar e dar risada com ela. Entende? Aí eu tenho que fazer assim, entendeu? Aí tem dias que, né, tá aquela agitação maior, a gente fala, não, então para tudo, vamos andar de bicicleta, vamos no parque, tem que ter, todo dia tem que ir no parque, assim, numa praça, tem que sair com criança. Eu não sei, agora eu falo, como que as mães conseguem ficar o dia inteiro com a criança dentro de casa? Eu não consigo. Quando ela fala, né, de tempos ao ar livre, que porque tá fora, porque tá dentro, né, de casa, se você pode estar fora, eu uso muito disso aqui, eu já tinha esse hábito, agora ainda mais, sabendo que isso ainda ajuda na educação deles. Vamos comer fora, fazer piquenique, vamos acampar. Tem que Sim, ter natureza. a natureza, o tempo ao ar livre é remédio para mau humor, é remédio para Tá muita tudo. coisa, né? Para tudo. E as crianças precisam, né, ter esse contato, e nós também, né? Que nós também que a gente não perca de vista essa necessidade que é de todos nós, pais, mães, adultos, crianças, Se a né? gente fizesse o que a gente faz pelos nossos filhos para nós, né? Isso que ela fala. Ela fala. Balançar no balanço, eu balanço no balanço também, tá tudo certo. Desce no É. escorregador. E é uma coisa que tu falando disso me trouxe muitas memórias, porque eu tive, para mim não foi natural ser mais leve, levar os dias com mais leveza e diversão. Foi um hábito que eu tive que treinar em mim mesma, de, enfim, seja pela minha personalidade ou pelo jeito que eu cresci, né, da minha própria educação, mas eu falei, gente, eu só vou conseguir realmente, de fato, fazer isso se eu for levar a tudo com bom humor, com graça, porque senão não tem como, né? Então eu comecei, e os meus filhos, nossa, mãe, está fazendo piada. Eu tentei fazer piada, não sou muito boa nessa área, mas realmente, ou teve um dia também que eu falei, porque aqui, né, a gente passa por longos períodos de frio e aí dá aquele dia de sol no meio do inverno e tá calorzinho. Filhos, não, bota o casaco, a gente vai passear. Mãe, mas das lições a gente termina depois. Agora é mais importante. Mas é isso, é ter esse tato, como tu falou, e ser aberta, deixar o espírito nos mover, ter a sensibilidade de saber que naquele momento, aquele dia, né, naquele momento a gente precisa desse tempo ao ar livre, ou o que for, né, ou fazer um bolo, ou enfim, visitar Te alguém. deixa contente, né? E daí a gente retoma. Não é porque aquele dia desandou que todos os outros dias, em Não, consequência, vão desandar. Naquele momento, o desandar precisou acontecer para nos lembrar do que é mais importante, né? Do que exatamente. a gente Que está é o que vocês fazendo falam aqui. bastante, né? De ter um planejamento que te sirva, né? Porque Isso. no começo eu colocava assim, por minutos, exatamente, eu ainda tenho isso, eu coloco na planilha, tem que ter um norte. Sim. Mas eu não fico mais tensa com ela, porque ela me deixava tensa. Acho que também depende do temperamento, né, de cada um. Mas a planilha me deixava tensa, porque eu queria cumprir naquele segundo, e se não desse, me irritava, assim, sabe? Que tinha que ser. E depois eu vivendo, não, calma, né? Dá para continuar essa lição amanhã, não vai. O importante, porque o que o método traz é as crianças estão aprendendo mais de como você está ensinando, como está o seu coração, a ideia que está emanando de você, do que aquilo que está escrito, ou daquilo que está desenhado, enfim, do material que você está usando. É do que está Uhum. emanando de você. Então, acho que aí entra na pergunta da cultura materna, né? Você tem que estar com cheia, né? Você tem que estar sempre pensando em como tá contente, né? As crianças, elas aprendem pelo nosso estado de espírito, né? Então, se você Uhum. também não tá num dia legal, então para tudo, fala, preciso agora ter um momento, a mamãe aqui, depois a gente continua, né? Então, vai entrar na cultura materna, tem que começar com devocional. Antes eu achava também que devocional, isso antes de Charlotte Mason, na minha vida pessoal, quando assim que eu me converti, que nossa, que coisa de crente, né? Vai dar uma outra história, mas deixa eu só contar rapidinho. Que coisa de crente, tem que ler a Bíblia todo dia, parece que sai algum feitiço da Bíblia, tem que abrir, vai acontecer. Mas não, é real, né? Há anos eu É. vivo isso. Porque é a ideia, e a Charlotte vai falar disso. Você já começa o seu dia colocando a sua ideia no lugar, né? Que é em Deus.
né? Então, o seu dia vai continuar, sua mente vai continuar naquele dia pensando naquilo que você começou, né? Com a ideia que você começou. E você vai, essa questão também de transcrever, né? Você anotar o seu caderninho, o seu common place, place common, Uhum. common place, não sei como é que fala. Enfim, é muito... Tem que ter, né, esse momento da cultura materna, de com Deus ali, tá cheio, Sim, para não, ter isso é... alguma coisa para passar, né? Sim, não, esse eu acho que o grande objetivo por trás da cultura materna, ou seja, qualquer, e paterna, né, da nossa autoeducação, da nossa busca de não parar, né, de não ficar estagnado, porque a gente sabe o que acontece com água estagnada, Uhum, não deixar que isso uhum, aconteça com a gente também, para a gente poder ter da onde tirar, para dar para os nossos exatamente. filhos, para dar para É. nossa família, para nossa comunidade, né, e continuar sempre buscando nos encher, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, Ju, como que como que o teu marido está envolvido na educação das crianças? Vem na cultura materna, que já é um gancho, né? Para mim, ter esse tanque, né, mais cheio, é ter o tempo com meu marido, né? Uhum, Então, ele tá comigo já é uma forma dele estar com elas, né? Resumindo assim, né? Se ele tiver ali presente, né? Acho que o tempo de qualidade é uma linguagem minha, assim, né? E a gente foi, não é fácil, não foi fácil, né? Agora a gente consegue manter mais, mas foram anos, a gente está quase 12 anos juntos, né? De oração e de conflitos internos, externos, né? Nós dois, para chegar hoje num momento que a gente pode falar assim, nossa, a gente curte estar junto, né? E não é por cobrança, é porque os dois estão desejando, né? No caso, eu que cobrava mais. Então, esse momento comigo, né? Isso me traz para a aula no outro dia, né? Enfim, na semana, no mês. Agora a gente consegue fazer semanalmente. Uhul! Glória a Deus por isso. Me enche, né? Porque eu sou assim, apaixonada, eu sou mais, né? Então eu preciso desses momentos. E ele tá aí na educação das crianças, né? Nesse cuidado comigo e com elas. Ele percebe o papel dele, ele sabe. Ele começou a ler até Charlotte Mason, ele leu algumas coisas no capítulo 1, fez parte do grupo de pais. legal, esse pai que É. abraça, né, Ele com... tá totalmente comigo, assim. Quando ele ficava falando, nossa, vai te dar um trabalhão, pesquisar livros, enfim, porque a gente morando em outro país, né? E querendo livros em português, lá na Mongólia, no meio do deserto. Ele, ai, manda trazer lá do Mackenzie, a gente é presbiteriano, né? Um pacotão, uma caixona lá, né? De didática, né? Biologia, português, matemática. Aí eu, não, calma, não é assim. Aí eu fui convencendo ele, né, do que o método traz. E ele super entendeu. E hoje ele fala, nossa, né, é isso mesmo, ele adora estar com as crianças na natureza, ele gosta de... Ele tem que fazer esse tempo, né? Porque todo pai tem que fazer o tempo, né? Ele Sim. ainda vai pegar experiências científicas, tá nas minhas orações, ele querer pegar essa parte de fazer vulcões e tudo mais. E às vezes ele fez balão com eles para falar do ar, sabe? Assim, quando ele consegue, né? Mas o que ele tem feito mesmo, assim, na prática, todos os dias, ele começou já há alguns anos a fazer parte do devocional, não fazer parte, ele que encabeça, né, o devocional, que está fazendo, assim, uma diferença enorme nesses últimos anos, de ter ele com a gente de manhã. Gente, é um privilégio. Eu até fico emocionada, assim, gente, que privilégio de Deus, né, ter o pai ensinando a Bíblia todo dia para você, né, e para Uhum. mim também, ali, junto todo mundo, né, depois do meu momento, cada um o seu, né? Ele tá ali com as crianças, todo mundo junto. Ah, tem horas que eu fico pensando assim, às vezes ele estende até um pouco, né? Que eu sou do horário. Ele não, ele é bem mais tranquilo. E aí eu fico assim, nossa, né? Tipo, vai atrasar as lições, mas depois eu fico pensando, nossa, mas que riqueza é essa, né? Todo mundo em roda aqui na sala, um brincando, o menorzinho, e ele falando, e as crianças conversando sobre o que entenderam. E aí põe a música, ele ainda não toca, ele está aprendendo a tocar para poder ter esse momento de louvor que ele mesmo, né, possa tocar. Mas quando ele não consegue tocar a música, a gente coloca aqui no vídeo da TV para ir lendo a letra e cantando. E a presença de Deus, assim, sabe? Eu acho que é um privilégio, é um privilégio. Do meu filho menorzinho esses dias, acho que até contei para você, ele falou assim: mamãe, desenha o papai, desenha você, desenha o João, desenha a Flora e desenha Jesus.
Era alguma coisa que a gente estava lendo, né? No Sim, clube de do leitura que eu clube de comentei. leitura. Tinha a ver. Eu falei, sobre a vida de Deus na criança, alguma coisa assim. E eu falei, nossa, ele está percebendo, né? Então, para com as minhas chatices, né? De falar, dar uns toques nele, olha a hora, tipo, às vezes eu ficava intrometendo, assim, né? A lição! Vamos parar aqui, gente, acabou. Aí agora não, tô mais assim, nossa, que momento, vamos usufruir disso, né? Não sei até quando, a gente não sabe até quando que a gente tem as pessoas, né? As pessoas são as mais Sim, importantes. E esse momento também com Deus, né? Principalmente com Deus, mas também com o pai, que eu acho que é importante, né, para as crianças terem o pai aqui. Enfim, é isso. E leitura à noite também. Não vou falar que ele faz toda noite, tem noites que eu faço, mas ele se empenha, né? Tenta fazer algumas noites. Ele traz geralmente livros de biografia missionária. Então, essa parte assim mais, né, de liderança espiritual é totalmente assim ele, e é uma bênção para a gente, é um privilégio que lindo. que só Jesus, né? Nossa. Eu não conheço o Lucas, mas eu sinto que eu conheço ele por ti, né? E pelo pouco que a gente consegue acompanhar que ele é envolvido, dedicado. E eu acho que isso é o ponto de partida, de ter a vontade, né? De querer fazer, mesmo que não consiga fazer tudo aquilo que a gente gostaria, né? Para os pais Uhum. fazerem, o fato de estar apoiando, de estar querendo saber o que está acontecendo, né? Não de uma forma que esteja cobrando, mas realmente para que está se importando, né? Eu Sim. acho isso muito bacana e de ver, né? De poder acompanhar a família de vocês, mesmo que de longe, se Deus quiser, um dia estaremos juntos. Isso é... Ele já trouxe abelha, ele viajou não sei para onde, trouxe abelhas, já tentou. Ai, muito fofo, mas dá outras histórias, assim, É, para criar abelha, plantar. Começamos uma hortinha uma vez, tudo pensando mesmo, né? Ele faz esse esforço mesmo, mas sem ele. Acho que sem o pai, assim, acredito que tenha mães, né, que sim. consigam fazer sozinha, mas eu acho que sem essa força dele seria bem mais difícil para mim. Sim, não, com Muito mais certeza. difícil para mim. Com certeza. E até para quem está nos ouvindo agora, né? Para não desistir, se o seu Não. cônjuge não está ainda a bordo, né, dessa ideia. Eu conversei com um pai americano recentemente. Até o Art Middlecoff, que a gente tem uma entrevista com ele, né? Ele é um pai, Charlotte Mason, ele é um pai um pouco diferente, porque ele é um pesquisador da filosofia e ele é quem faz o Hum, homeschool na casa dele. A mulher hum, dele apoia, e ele falou uma uhum, coisa que, né, a gente não deve desistir, sempre continuar buscando em oração para que ele cônjuge vê, né, que é possível, para manter diálogo, e para conversar e dizer, então vamos tentar de repente ver por um ano, ver se é isso mesmo, né? E se esforçar uhum, nesse sentido, mas não se sentir que está tudo perdido, né? Porque sim. sempre há esperança. Sim, e a mãe, quando a gente começou, ele ficava pensando, né, tentando me puxar para outros métodos. E aí ele foi vendo, né, algumas coisas que estavam acontecendo ali, né? Até os Uhum. hábitos, gente, eles entram nos hábitos, né? Sem a gente querer forçar muito, a gente pode ser mais leve, mas eles começam novos hábitos. Eu perguntei para ele esses dias, eu falei, né, sabendo que eu ia fazer o podcast, eu fiz uma pergunta para ele: o que que você traz assim, né, de Charles Mason na nossa casa? Ele falou o hábito da leitura. Eu não tinha hábito de leitura, ele não tinha mesmo, né? Para ele era assim, para aquele livro, né? A Bíblia já é o suficiente para todos os livros, enfim, vamos viver ali também na experiência. Ele é muito inteligente porque ele nasceu no interior, enfim, ele fazia muito as coisas e por ele, né, para a família. Então, ele foi tendo esse conhecimento da vida ali, né? Mas Uhum. não tinha essa importância dos livros, não estava essa ideia, não tinha caído na mente dele ainda, né? Então a Charlotte trouxe isso para ele, de que são amigos contando histórias e de conhecimentos que eles tiveram, né? E que hoje ele pode desfrutar disso. Eu tenho memórias da gente na tenda, a gente leu, lembro Pinóquio, ele que leu esse Pinóquio e Casa da Floresta, eu acho. Ele leu Uhum. algumas literaturas que ele leu todo assim o livro, né? E a gente sentado assim ao redor do fogo, na tenda ali mongol, e eu tenho esses momentos na memória, e com certeza as crianças também, né? Do pai lendo ali à noite, com aquele sonzinho do fogo estralando, Ah, escurinho. delícia! E aí ele começou a gostar de livro, assim, sabe? De ver.
Quem começa com Charlotte, tipo, não tem como não começar a gostar de livro, né? Exato, eu ou também. Começa porque ama livro, ou começa a amar livro. Amo amar livros, Eu também tive meu momento de, uau, livros vivos, não posso mais perder esse hábito. Nossa, que legal. Ju, antes da gente encerrar nossa conversa, que eu sei que poderia render horas aqui, que é sempre uma delícia conversar contigo, eu gostaria de fazer uma pergunta, tá? Pensando em famílias que vão estar nos ouvindo, né? Seja agora, que encontraram Charlotte Mason agora, que conselho que tu daria para essas famílias que estão iniciando a jornada de descoberta Charlotte Mason agora? Eu acho que a gente pode terminar com o que você começou, né? De acreditar que essas mães que estão nos ouvindo agora, vocês que estão nos ouvindo agora, confiar que é o Espírito Santo em nós, né? Que vai fazendo todas as coisas, que ele que é o educador supremo. Uhum. É ele que realmente nos capacita, é ele que ensina todas as coisas. Aquele versículo que fala que o Espírito Santo ensina todas as coisas, é todas as coisas mesmo, não só todas as coisas da Bíblia, mas todo o universo é dele, né? É ele quem criou, ele sabe tudo, e ele quer que a gente aprenda para quê? Para glorificá-lo, né? Então, se a gente já é uma mãe que crê nisso, que crê nele, então a gente já está munida, né? Do que a gente precisa. Porque ele é o conhecedor e criador de todas as coisas. E o que é educação se não conhecer a ele e tudo que ele fez, né? Então, confiem, tenham fé e vocês vão colher frutos. Acho que é isso. Nossa, essa mensagem então encerra esse episódio. Obrigada, Ju. Muito obrigada. E a gente espera, quem sabe, te ter aqui no futuro falando com a gente direto da Mongólia. Já pensou? De dentro do caminhão? Direto do caminhão.